se relaciona, como é que a educação interage com a desigualdade. E, de certa maneira, a maior abrangência da educação tem subjacente a luta pela equidade e o combate à desigualdade. E, de certa maneira, a educação e a inclusão são fundadas na esperança de reduzir a desigualdade. E sabem porquê é que é tão importante reduzir a desigualdade? Porque a desigualdade é uma injustiça social. Diz, a desigualdade é uma injustiça social. Porque na desigualdade nós somos valorizados ou desvalorizados, não por aquilo que fazemos, mas por coisas que nós não tivemos nada a ver com elas. Por exemplo, ser homem ou ser mulher. É diferente? É. E quem é que fez um requerimento para ter nascido homem aqui? Alguém fez um requerimento para ter nascido na família em que nasceu? Alguém fez um requerimento para ter nascido branco ou negro? Alguém fez um requerimento para ter nascido cristão ou muçulmano? Algum fez um requerimento para ter nascido em Lisboa ou em Freixo de Espada à Cinta? Tudo isso são fatores que nos podem beneficiar ou prejudicar, mas que nós não tivemos nada a ver com eles. Caíram-nos no colo. E é por isso que é muito importante que a educação tenha esta poderosa, esta essencial atividade de lutar contra a desigualdade, de criar condições para que a desigualdade não seja perene e, pelo contrário, até se venha a aprofundar nas pessoas. Nunca me teria deixado conformar pela noite. Teria calado menos. Teria ficado irado, sim, mas desanimado nunca. Se soubesse que vinhas mesmo, sonharia mais sonhos e menos clandestinos. Se soubesse que vinhas, teria tido mais esperança. Teria acendido mais luzes para guiar o teu caminho. Teria velado mais na crença da tua iminente chegada. Mas vieste. Chegaste de madrugada, do inesperado lado esquerdo. E eu perguntei-te, é possível? E respondestes, sim. Nessa noite, só o luar ficou nas celas. Cobriram-se de ridículo os polícias do pensamento. Iluminaste as dores incuráveis da guerra. Vibraste num país triste, pequeno e encolhido. Sonhava que havias de vir e vieste. Resgataste-me. Devolveste o que eu mal suspeitava que me tinha sido roubado. Trouxeste o meu corpo para cima dos meus pés, afagaste-me a cabeça e disseste, agora é contigo. Reparem que uma palavra tem a mesma origem, o solidário e o solidário são o mesmo, é relacionar e comunicar. O problema é mais social do que individual. E isto tem uma coisa que é sempre um trade-off. E os professores e a família podem ajudar, e os avós e as gerações, e devem. E depois, há outra coisa que também é verdade. Agora, reparem isto, atenção que isto é importante. Reparem que eu sou um tipo que faço diagnóstico de campo todos os dias, de manhã no São João e à tarde no Patrimônio. E o que eu faço lá isto, sei que as respostas vêm menos das ciências duras do que das ciências. Nós temos que desenvolver a psicologia social. Nós temos que desenvolver a literatura. Nós temos que desenvolver a filosofia, a história, percebem? Para perceber os outros. Porque senão os gajos não nos percebem nem nós. Eu estou com este palema, mas vocês sabem isto mais do que eu. Eu nem estou a mexer 2 ou 3 coisas sobre medicina, mas é muito em superfície. Agora reparem, eu também acho graça a isto. Isto é uma coisa que eu fiz na Fundação Carlos Gulbenkian. O desenvolvimento, desculpe, já estou a explicar isto. O desenvolvimento das ciências e das tecnologias. Agora reparem, se repararem, nada disto é memorização. O que é crucial mesmo é o papel crucial das artes, a criatividade, o pensamento crítico, a comunicação, a colaboração e cada vez mais circular. Isto é, nós colaboramos para chegar a alguma coisa. Não se esqueçam que as perguntas
Eu adoro perguntas. E eu, durante anos, porque o meu pai era professor de Química Fisiológica, era médico, e tinha a mania do porquê. E eu também andei com a minha vida sempre no porquê e tal. E depois, quando eu comecei a ser patologista e tinha que fazer diagnóstico, eu percebi que não tinha tempo para ir para o porquê, comecei a ser mais como e para quê. Mas, de qualquer maneira, são perguntas. A gente faz andar por perguntas. Depois, não vos vou chatear com isto, mas é assim. Global Need Social Science. Sem ideias de humanidade, e portanto, as coisas, as ciências duras, sem isso não avança. Palavra dura, não vale a pena chatear-vos com isto, mas é assim. Nós não vamos, nem sequer temos uma linguagem adaptada às ciências sociais e humanidades, porque não se ganha tanto dinheiro, portanto, são menos, as revistas são mais difíceis de publicar nas outras, porque eles são menos, no fundo, não permitem fazer currícula tão fantásticos, etc. E nós precisamos disto. Não se esqueçam disto só, não os quero chatear com isto. E outra coisa também não os quero chatear com isto, mas nós, se eu tiver que identificar uma coisa que a gente precisa, é de migração. E, portanto, temos que ser inteligentes e temos que ter regras, temos que receber bem as pessoas, temos que explicar as regras do jogo, mas nós precisamos imenso de imigrantes. Eu tive, durante muito tempo, na fase, por exemplo, tive tipos ucranianos. Quando nós entramos para a União Europeia, eu recebi muita gente da Europa do Leste que eram extraordinariamente bons e que ficavam. O problema é, reparem que uma palavra tem a mesma origem, o solidário e o solidário são o mesmo, é relacionar e comunicar. O problema é mais social do que individual. E isto tem uma coisa que é sempre um trade-off. E os professores e a família podem ajudar, e os avós e as gerações, e devem. E depois, há outra coisa que também é verdade. Agora, reparem isto, atenção que isto é importante. Reparem que eu sou um tipo que faço diagnóstico de campo todos os dias, de manhã no São João e à tarde no Patrimônio. E o que eu faço lá isto, sei que as respostas vêm menos das ciências duras do que das ciências. Nós temos que desenvolver a psicologia social. Nós temos que desenvolver a literatura. Nós temos que desenvolver a filosofia, a história, percebem? Para perceber os outros. Porque senão os gajos não nos percebem nem nós. É ter esta ideia de que nós temos esta ideia, temos a educação e a formação profissional e temos depois esta lógica. E da mesma maneira, se vocês passarem, o ADN das organizações, das empresas, das instituições, também tem a ver, esta instituição tem a ver agora com outra coisa muito engraçada, que é o ADN das empresas, a ciência, tecnologia e civilização, cultura e valores. O primário da educação, formação e orientação. E, portanto, para terminar, quais são as limitações dos desenvolvimentos da ciência em Portugal? Desigualdade excessiva, assimetria e pobreza, é uma chatice. Deficiente ligação ao ensino e às empresas. Falta de avaliação, desculpem lá que isto é verdade, é uma chatice. Nós temos a mania da certificação, mas o que é importante é a acreditação. Nós temos que treinar a avaliar os outcomes. E a minha última coisa é, infelizmente, a inconsciência de políticas públicas em relação à ciência com excessiva focalização no emprego. Nós temos aqui um problema de desenvolvimento da sociedade. E pronto, e muito obrigado e adoraram isto.